Saudações, turma. Tudo bom com vocês? Bom, me chamo Natanael Santos, faço parte do programa de residência e falarei aqui brevemente sobre a questão da descolonização da Ásia em especial, e também trairei a questão da Índia, certo? O colega Vitor já mencionou anteriormente sobre a África, então vou retomar alguns pontos e depois trazer um pouco para o assunto principal, digamos assim. Bom, para haver a questão da descolonização, anteriormente houve, obviamente, a questão da colonização. Especialmente no que diz respeito a este nome, né, colonização, vai ser mais factual, ou melhor, vai ser mais recorrente a partir do século XV, século XVI. Anteriormente já acontecia assim a colonização, certo? O deslocamento de estrangeiros, né, de pessoas para outras partes, só que recebia outros nomes, por exemplo, como conquista. Mas a partir do século XV, XVI é que vai receber esse nome de colonização. E nesse período, as metrópoles elas enviam seus contingentes para a ocupação de determinados territórios sobre duas bandeiras principais, digamos assim. A primeira delas a gente pode definir como a extração mesmo de riquezas desses espaços, né? E também sobre a bandeira da evangelização. Essa colonização ela acontecia no mais das vezes pela subjugação, né, dos povos conquistados, né, dos autóctonos, dos nativos desses territórios, e a exploração do que se tinha naqueles territórios, o envio dessas riquezas para a metrópole e às vezes também a instauração dos colonos, né, das pessoas que iriam ocupar esses territórios, né, no sentido de explorar, enviar para a colônia, né, enviar para a metrópole, aliás, certo? Bom, isso aconteceu inicialmente. E a partir do século XIX, nós vamos ter uma nova forma de colonização, desta vez sob o nome imperialismo. O imperialismo ele se dá a partir do século XIX. Dessa vez, os estados nacionais, já mais organizados, eles investem, né, sobre essas colônias, essas áreas de exploração, não necessariamente ocupando esses espaços, né, com seus moradores, digamos assim, com pessoas que compõem ali o seu império, não necessariamente mais. E também não necessariamente com relação à bandeira da evangelização, mas eles queriam sim transformar isso no progresso, na civilização. Eles se achavam melhores que os outros e não queriam necessariamente converter, mas eles queriam sim que eles fossem subjugados e que aquele espaço, né, desse riquezas para as coroas, né, para os estados nacionais, certo? Então, não necessariamente mais sobre a bandeira da religião, mas sim sobre o progresso. Vale lembrar também que os europeus acreditavam que eram melhores do que os outros povos, né, que eram mais civilizados. Tanto que eles acreditavam em várias raças, né, a raça branca, a raça negra, a raça indígena, e aí se achavam melhores que as outras, certo? Aí nós vamos lembrar do darwinismo social, que era vigente naquele período. Mas o quadro começa a mudar, porque desde o início, né, os povos que são colonizados, eles têm as suas reivindicações, eles lutam contra essas formas, certo? As resistências acontecem em todo momento. Raramente você tem uma ocupação passiva de territórios alheios. E nós vamos perceber uma série de independências no século XX, né, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim das guerras, né, mundiais, o quadro socioeconômico, político e mesmo da questão dos territórios ele vai mudar, certo? E aí nós vamos trazer um pouco para a questão do nosso assunto principal, que é a descolonização da Ásia. O continente asiático é um continente bem vasto, certo? Ele se envolveu também na questão da Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos lembrar dos assuntos com relação às consequências da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai trabalhar um pouco, né? A questão também da Guerra Fria, da influência dos países ali que saem como as superpotências, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, que querem projetar sobre o mundo ali as suas ideologias, certo? Então, de certo modo, a descolonização da Ásia, também da África, está ligada com as áreas de influências pelas quais esses países, Estados Unidos e União Soviética, queriam dominar. É importante que as demais potências não tivessem domínio sobre esses espaços, então eles queriam que esses espaços fossem livres para que eles influenciassem esses mesmos espaços, né? Novamente as áreas de influência, certo? Então, nós sabemos que pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos o enfraquecimento das nações europeias, né? Eles estão saindo devastados da guerra, né?
Então eles não têm como administrar suas colônias. As próprias colônias reivindicam as suas independências, né? As suas culturas, os seus modos de vida, certo? Então nós temos um cenário de eclosão de lutas de independência, não somente na África, não somente na Ásia, mas especialmente nesses espaços territoriais, certo? E alguns países que foram independentes, tornaram-se independentes pós Segunda Guerra Mundial, foram, por exemplo, a própria Índia, o Paquistão, Sri Lanka, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Laos, Camboja, Bangladesh posteriormente, né, a China, a Coreia, enfim. O quadro ele começa a mudar justamente porque há essas reivindicações das populações para com seus espaços dos quais eles moravam, certo? Bom, e no caso da Índia, né, a gente vai lembrar, por exemplo, que ela foi uma colônia, né, que teve a dominação inglesa, mas não somente dos ingleses, mas outros países também, né, queriam dominar esse espaço, mas os ingleses eram predominantes, né, então eles queriam que a Índia fosse um espaço, né, pelos quais enviasse cada vez mais riquezas para os ingleses, certo? O quadro começa a mudar, não somente, mas especialmente com um cidadão chamado Mohammad Gandhi, né, que foi um dos responsáveis, não somente ele, mas também teve outras lideranças, né, mas o Gandhi talvez seja o grande expoente, esse símbolo de paz, né, que reivindicou ao longo do tempo, ali desde o início do século XX, a, para que a Índia ela fosse tivesse a sua própria independência. Né? Houve anteriormente também a revolta dos Sipais, né, também no território ali da Índia, mas com o líder Mahatma Gandhi, a gente vai ter, por exemplo, uma política de não violência. Né? Nós vamos ter ali um líder populista que vai conseguir ter uma adesão daqueles grupos religiosos que lá habitavam a Índia. Né? A Índia ela tinha era um ambiente síncrono, né? com várias perspectivas religiosas, incluindo os hindus, os muçulmanos, né? Que geralmente tinham certos conflitos, né? Ideológicos e religiosos, certo? Então, assim, com o Mahatma Gandhi, aquele espaço ele vai começar a ter uma adesão popular. Né? O Gandhi ele é justamente esse líder que consegue ter um carisma e fazer com que as pessoas comecem a reivindicar a sua liberdade, certo? Desde greves, desde uma resistência mais pacífica, desde a desobediência civil, né? Um dos casos mais famosos talvez seja a questão da Marcha do Sal, inclusive ele foi preso, né? É, então ele queria que o povo entendesse que ele não necessitava dos produtos ingleses, não necessitava da tutela inglesa. Então isso fez com que influenciou fortemente para que após a Segunda Guerra Mundial a Índia fosse um dos primeiros países a ser independente, certo? Havia também a insatisfação por parte dos indianos, certo? Porque um dos casos mais recentes daquele período foi justamente a adesão, meio que forçada, para a Segunda Guerra Mundial, né? Os ingleses, digamos que, chamaram ou tutelaram, né? Indicaram que eles iam entrar na guerra contra a Alemanha, e isso gerou uma insatisfação muito grande, certo? E uma das promessas é que eles tornariam-se independentes, né? O caso a Índia, certo? Bom, isso de fato aconteceu, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947, vai acontecer de fato a independência da Índia, mas não como eles queriam anteriormente, né? O seu principal líder, Mahatma Gandhi, ele queria a unificação da Índia, né? E os demais grupos, né? Na maioria dos muçulmanos queriam um estado próprio, né? Pelos quais eles pudessem ter a sua liberdade religiosa, certo? E aí o que ganha, digamos assim, é o segundo grupo, né? O grupo pelo qual queriam a criação de novos estados. Então, a partir de 1947, você tem a independência da Índia, aí torna-se uma república da Índia, mas também o espaço territorial ele é fragmentado, né? Vai ter a criação do Paquistão. E o Paquistão ele é influenciado também, porque ele vai ser o Paquistão oriental e ocidental, certo? Com influências também do socialismo e do capitalismo. O Paquistão Oriental, posteriormente, né, um pouco mais à frente, em 1971, vai tornar-se o país Bangladesh, certo? E aí nós temos uma nova configuração, né, a criação de novos países, e esse é só mais um exemplo. Nós vamos ter também, por exemplo, a questão da Indochina, que foi uma colônia francesa, né, e que conseguiu a sua independência em 1954, se não me engano.
e fez com que houvesse a fragmentação, né? Nasceu, por exemplo, o Vietnã, o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte, também a Camboja, o Laos. Então, assim, são países, né, que vão surgir, certo? E novos conflitos, né, vão também se originar diante dessas novas reconfigurações espaciais, certo? Então, por exemplo, nós vamos lembrar, por exemplo, da questão da Guerra do Vietnã, né? Que teve uma participação também dessa mesma perspectiva ideológica, né? O norte foi comandado ali pelos socialistas, o sul tinha uma influência é, dos países capitalistas, né? Então, assim, esse é um quadro, digamos assim, do que acontece nesse período, né? São muitos assuntos, mas eu espero que tenha contribuído com alguma coisa. No mais é isso, e uma boa aula.